Bom, gente, vamos iniciar a nossa noite da quarta-feira do atendimento fraterno de apoio ao dependente químico. Vamos fazer a nossa prece inicial, logo depois eu vou chamar o nosso palestrante para iniciar a sua palestra da noite, ok? Hoje, especialmente, uma pessoa diferente aqui fazendo uma palestra, né? O João, pessoa muito querida de todos nós, uma pessoa muito capaz e muito bom para falar sobre o Espiritismo, porque tem um bom conhecimento. Ok? Então vamos nos concentrar, fechar os nossos olhos, nesse momento vibrar positivamente. Nós pedimos, Senhor, a presença dos nossos guias, dos benfeitores da casa, para que nos assista nesse momento, assista o nosso palestrante e intua para que as informações sobre o Espiritismo sejam as mais completas possíveis e compreensíveis para todos que estão nos assistindo através do Facebook e também da plateia presente. Que assim seja. Chamar o nosso irmão João Batista. O microfone. Gente, muito boa noite. Enquanto o pessoal vai ajeitando aqui a parte técnica, né, a gente vai conversando e tentando trazer um pouco a vocês o que a gente veio falar aqui hoje. E quando Vaguinho e Dejan me convidaram para fazer esse trabalho aqui hoje, eu tive a vontade de falar sobre a vida. Mas eu acho que a vida é tão grande, né, para a gente falar sobre ela, que falar sobre a vida é muito complicado. Eu disse, não, João, tu não vai conseguir falar sobre a vida, fala sobre outra coisa. Aí eu resolvi diminuir um pouquinho o tamanho da vida. E resolvi falar sobre a vida, seus desejos e suas dores. E de desejo e de dor a gente entende um bocado. Não sei se mais de desejo ou se mais de dor, mas nós realmente entendemos muito desse processo. Desde que nós nascemos, desde que nós nos encontramos nesse mundo, fomos criados há, sei lá, centenas de milhares de anos atrás como espíritos imortais e viemos reencarnando nas diversas eras, nos diversos momentos, nesse e em outros orbes. A grande busca de nossas vidas é buscar o sentido da vida. A grande busca de nossas vidas é descobrir o porquê nós estamos aqui, para que nós estamos aqui, o que é que isso representa na nossa existência. E dentro desse processo, eu digo a vocês que nós hoje ainda não conhecemos o sentido dessa vida. Nós temos um vislumbre desse sentido, porque aprendemos, inclusive com a doutrina espírita, que o destino de todos nós, espíritos criados simples e ignorantes, é sermos perfeitos. E o que é a perfeição? A perfeição é encontrar a felicidade plena, a felicidade harmônica, não a felicidade que nós temos, por exemplo, quando conseguimos comprar alguma coisa que desejamos, ou a felicidade que nós temos quando encontramos uma pessoa de quem nós gostamos, ou até aquela felicidade que nós temos quando realizamos um ideal muito profundo. Normalmente, essas felicidades temporárias que nós sentimos aqui na Terra, elas são felicidades muito egoístas, são felicidades muito nossas. Dificilmente nós encontramos a felicidade quando dividimos algo com alguém. Eu estava na rua um dia desse e achei uma coisa muito engraçada e fiz uma comparação conosco. Eu vi um carro passando e um cachorro correndo atrás. Acho que todo mundo já viu isso acontecer, né? O carro passa e o cachorro corre atrás e vai latindo, querendo pegar o carro. E se pegar, o que é que ele vai fazer com aquele carro? Parei para pensar nisso. Aí eu trouxe para mim essa colocação. Se eu fosse aquele cachorro caçando a felicidade da minha vida, será que se eu achasse a felicidade plena, eu ia saber o que fazer com a felicidade plena? Eu acho que não, porque na verdade, dentro da nossa limitação, dentro da nossa condição hoje, nós ainda não temos a condição de encontrar a felicidade plena e reconhecê-la.
Porque nós ainda buscamos a felicidade que nos satisfaça. Para nós, a felicidade é realizar os nossos desejos, as nossas vontades, independente das consequências que nós vamos ter. E quando nós paramos para pensar assim, quando nós paramos para observar isso, nós vemos que isso, em verdade, pessoal, não é uma coisa errada, não é uma coisa ruim, é um fato e um fator, um nível natural da evolução humana, da qual nós estamos passando e vamos sim nos transformar. E como eu dei um exemplo de um cachorro, eu vou dar exemplo de outro cachorro. Eu tenho um cachorro lá em casa chamado Mike. E Mike é o seguinte, como todo cachorro criado preso, quando você abre o portão, ele sai correndo para a rua, virado, sem olhar o que está acontecendo. Se brincar, ele é atropelado e tal, e vai naquela brincadeira. Um dia, eu morava em outra casa, abriu-se o portão e Mike saiu, disparou. E vai correr atrás de Mike, corre meu menino atrás de Mike, corro eu atrás de Mike, e Mike desaparece no meio do mundo. Daqui a pouco, lá vem Mike, todo melado de lama, até a altura do focinho, com uma galinha na boca. E lá vinha ele todo alegre. Olha o que eu trouxe para o jantar, olha o que eu trouxe para o jantar. E a galinha estava na boca de Mike. Eu achei aquilo uma coisa incrível de se ver. Como foi que uma boca conseguiu abocanhar toda uma galinha. Quando ele chegou, a gente pegou ele, tirou a galinha. Daqui a pouco, lá vem o dono da galinha gritando: essa galinha é minha, você está roubando minha galinha, eu vou matar esse cachorro, não sei o que tal. Aí eu parei. Quando eu vi o cachorro correndo atrás do carro, recentemente, eu me lembrei desse fato. E eu associei também esse fato de Mike a mim. É aquela situação, o Mike saiu, achou uma coisa que ele quis, foi lá e pegou. Ele não tinha consciência nenhuma do que estava fazendo. E a mínima consciência das consequências do ato que ele ia fazer. Do ato que ele estava fazendo. Ele simplesmente teve o instinto de um desejo e realizou aquele instinto e foi lá pegar o que ele queria. Quantas vezes, gente, aí eu pergunto a vocês, quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Quantas vezes nós estamos passando nos nossos dias, nós estamos com convivência das nossas pessoas, nossas famílias, nossos amigos, ou até em momentos onde nós estamos sós e passa um determinado desejo pela nossa frente, pela nossa mente, passa aquele desejo e a gente diz: eu sou livre, eu posso fazer isso, eu posso fazer o que eu quiser. E aí a gente vai e atende aquele desejo sem pensar nas consequências que aquele desejo tem. Sem pensar nas consequências que aquele desejo traz para a gente. Nós queremos a nossa liberdade. Mike, quando ele sai, ele quer a liberdade dele. Mas aí eu pergunto, nós queremos a nossa liberdade para fazer o quê? Qual é o grande sentido que nós queremos a nossa liberdade? Porque normalmente nós transformamos a nossa liberdade em excessos, em equívocos, em instrumentos para o nosso sofrimento. João, eu trabalho a semana todinha e no final de semana eu quero curtir, eu quero tomar uma, eu quero ir para farra, eu quero sair, eu quero passear, eu quero namorar, eu quero fazer o que eu puder. Está errado? Tá não. Está certo, cada um é livre para fazer o que puder, o que quiser, o que desejar. Entretanto, cada um também tem a responsabilidade daquilo que aquela vontade vai gerar para ele. E aí muitas vezes nós não conseguimos dominar, controlar esses nossos desejos. Nós não conseguimos controlar esses nossos impulsos ou paixões, como a gente vai ver o Livro dos Espíritos a partir da questão 903, 905, se eu não me engano até 909, falando as paixões que nos levam a provocar excessos de toda forma. E nós temos excessos de toda forma. Quando a gente fala em paixões, muita gente leva a paixão para o lado do vício ou para o lado do sexo. Mas a paixão é tudo aquilo que nos move a fazer uma coisa. Estava conversando com nossa amiga ali agora e ela disse para mim que tinha paixão por costurar. E às vezes pegava na costura e ia até altas horas da madrugada, virava a noite. É uma paixão por costurar. Só que se ela fizesse essa virada de noite 5 noites na semana, daqui a pouco ela ia estar andando pelos cantos assim, sem ter força para nada. Porque a paixão dela levou a ela um excesso. Tem gente que gosta de comer. Ninguém está vendo minha barriga aqui, tá certo? Esqueçam esse detalhe. Tem gente que gosta de comer e come não por necessidade, mas por vontade.
Muitas vezes eu chego em casa, eu estou contando meus podres aqui para vocês não saem para espalhar para ninguém não, tá? Muitas vezes eu chego em casa, aí digo, amor, faz uma comidinha pra gente. Ela fala, você está com fome, meu filho? Eu digo, não, estou com vontade de comer. É diferente. Você está com fome e você está com vontade de comer, é diferente. Totalmente diferente. A vontade de comer me leva a fazer o quê? A criar quilos extras. Se eu só comesse quando eu sentisse fome, quando eu estivesse naquele momento, beleza. Mas eu não faço aquilo, eu como a mais do que eu preciso. Eu como a mais do que o meu organismo necessita. Isso faz com que eu tenha quilos extras. Esses quilos extras fazem com que eu tenha o quê? Talvez colesterol, talvez diabetes, talvez triglicerídeo. Graças a Deus, no começo do ano, todo começo do ano eu faço meu check-up, tá beleza, viu gente? Pode ficar tranquilo. Vou atrapalhar vocês aqui mais um bocado de tempo ainda. Mas muitas vezes as pessoas não têm essa graça, vamos dizer assim, que eu tenho de ser um gordinho com as taxas na boa. Tem gente que é magrinho, feito o Tiago mesmo é magrinho, não sei nem como é que estão tuas taxas, mas tem gente que é magrinho e tem as taxas lá em cima. Mas é por quê? Porque come a sua, né? Pronto. Porque come muita coisa, ou porque come besteira, ou porque às vezes é uma questão genética mesmo, né? Vamos dizer assim. Mas é o excesso que faz com que eu tenha esse excesso de fofura. Tem gente que gosta de beber. Tem alguma coisa contra a bebida, João? Não, de forma alguma, desde que seja coerente, desde que seja uma coisa equilibrada. Quando a bebida passa a extrapolar daquele limite, ela passa a prejudicar a pessoa. E a gente aprende que as paixões, elas não são ruins, elas são boas porque elas nos dão força para seguir em frente. Entretanto, elas passam a ser ruins quando elas passam a prejudicar a mim, ou ao nosso irmão, ou ao meu próximo. Então, diante de todo esse processo, os nossos excessos, as nossas paixões vão se transformar invariavelmente em equívocos. Tem gente, por exemplo, eu não posso deixar de falar isso. Tem gente, por exemplo, que gosta muito de conversar, gosta muito de falar, se sente bem quando está falando, conversando, gosta tanto que vai para a casa dos outros para falar da vida do povo todinho. Isso é um excesso. Não precisava falar disso aí, né? E a gente vai. Tem gente que excede-se em violência. Às vezes a pessoa quer se fazer uma pessoa dura, uma pessoa forte, mas excede-se no uso daquela rigidez, no uso daquela dureza e se torna uma pessoa violenta. Tem gente que se excede de várias formas, então a gente precisa avaliar qual é a minha forma de usar a minha liberdade e até onde a minha liberdade está me prejudicando ou prejudicando o meu irmão. Quando nós paramos para observar isso, nós vemos o quê? O ser humano, ele é um ser naturalmente sensório, naturalmente sensorial. O ser humano, ele sente muito mais prazer no que ele pega, no que ele experimenta, no que ele sente com os 5 sentidos, do que simplesmente no que ele vê, no que ele imagina. Então, muitas vezes, nós vamos ter muito mais tendências a realizar aquilo que é material do que aquilo que é espiritual. E também não está errado, faz parte do nível que nós estamos encontrando, do nível evolutivo que nós vivenciamos. A evolução é uma coisa linda, gente. Se a gente parar para observar, a evolução é uma coisa linda. O homem que nós conhecemos hoje, o Homo sapiens, ele está na Terra há aproximadamente 90 mil anos. Antes disso tinha o Cro-Magnon, tinha o Neandertal, e vários outros lá, o Australopithecus e coisas assim. Mas o homem com a conformação que nós temos está na Terra há aproximadamente 90 mil anos. E esse homem que está nessa conformação, ele tem um cérebro que é mais ou menos o mesmo. O nosso cérebro fisiológico ele não muda há aproximadamente uns 90 mil anos. Isso faz com que nós tenhamos hoje as capacidades que o nosso ancestral que vivia nas cavernas, ele tinha. E o nosso ancestral que vivia nas cavernas, o que é que acontecia? O nosso ancestral não tinha televisão, não tinha novela da Globo, não tinha filme, não tinha Sky, não tinha Netflix, ele não tinha Google, ele não... Oi? Não tinha Zap, exatamente, não tinha Zap, ele não tinha nada disso, porque isso nos ocupa hoje de uma forma até grande. A gente gasta grande parte do nosso dia, do nosso tempo, vendo isso. Mas o nosso ancestral, ele não tinha isso. O que é que ele tinha? Ele tinha uma entrada de uma caverna ou uma gruta onde ele ficava ligado em tudo. Um barulho, uma luz, um relance. Porque ele tinha inimigos em todo canto. Era cobra, era tigre, era leão, era outro homem das cavernas, era uma tribo rival. E ele viveu, ele cresceu, ele preparou o cérebro dele para estar sempre alerta em busca de sinais sensórios.
de sinais dos sentidos. Por isso que nós vivenciamos hoje tanto os nossos sentidos. Nós somos o efeito da evolução do nosso corpo. E os nossos sentidos, eles precisam ser saciados. Porque nós temos essa necessidade que os nossos sentidos eles se sintam saciados. Antigamente, há 90 mil anos atrás e até um bom tempo atrás, esses sentidos eles eram preenchidos com os perigos que a gente vivia, com os cuidados que a gente tomava, com a nossa vida mais árdua do dia a dia. Mas hoje a gente não precisa se preocupar com isso. Hoje a gente vive uma vida tranquila, uma vida agradável, uma vida segura, entre aspas. A gente vive uma vida cercada de prazeres. Então, o que é que o nosso cérebro, que precisa que os sentidos façam, o que é que ele faz? Busca os prazeres. Porque já que eu não tenho sentido de perigo, eu não tenho sentido de um tigre que vai me atacar, eu não tenho sentido de um problema que eu vou ter com uma tribo inimiga, eu não tenho sentido de correr pela minha vida, eu vou guardar essa energia e gastar com coisa boa. E aí a gente busca os prazeres da vida. Está errado? Está não. É natural, é um processo natural. Só que é um processo que nos aproxima cada vez mais do nosso lado animalizado, do nosso lado primitivo, do nosso lado ainda material. Não está errado, é um processo natural, mas acontece. E nesse processo de busca nós descobrimos os prazeres. Porque veja, gente, se a gente parar para observar uma coisa muito interessante, existem locais, casas religiosas, inclusive casas espíritas, que se você fala no tema sexo, por exemplo, você não está bem para vir aqui para casa não, sexo é um negócio que não se fala em casa. Por quê? Alguém aqui não sabe o que é sexo? Eu acho que todo mundo sabe, é uma questão natural. Se o espiritismo está em tudo, ele está no sexo também, a gente tem que avaliar. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, fala na energia sexual, por que a gente não pode falar? Então, quando você para observar, existem pessoas que buscam o prazer através do sexo. E aí o que é que acontece? Buscam esse prazer de uma forma exacerbada, gerando viciações, gerando problemas para si e para o próximo e destoando a energia sexual. Perfeito. Mas, se a gente for observar, se o sexo for errado, quem errou foi Deus, porque foi Deus que criou o sexo. Se o sexo for errado, se for errado o prazer no ato sexual, quem errou foi Deus, porque foi Ele que deu o ato sexual com prazer. E por que Deus deu o ato sexual com prazer? Porque naquela época, 90 mil anos atrás, ou antes até, quando o homem foi criado fisicamente, ele precisava de alguma coisa que animasse ele a procriar. Porque senão ele só ia correr de tigre, só ia correr de leão, só ia buscar as coisas para ele. Mas quando ele descobriu o prazer do ato sexual, ele disse, rapaz, isso aqui é bom. Ele fazia, como não existia camisinha, nem existia anticoncepcional, a mulher das cavernas engravidava e a espécie se continuava. Todo o ato sexual no mundo animal gera prazer. Porque a recompensa, vamos dizer assim, que a evolução, que a vida deu para que a gente perpetue a espécie. Deu para entender o que eu estou falando aqui? Depois não venham dizer que eu estou falando de putaria aqui dentro, tá certo? Então o que é que acontece? Dentro desse processo, a gente aprende que isso é natural. Agora, hoje, depois de 90 mil anos de evolução, a gente tem camisinha, tem DIU, tem anticoncepcional, tem tabela. A gente não precisa se preocupar em correr de leão, não precisa fazer... Tem a ligação de trompas, tem a vasectomia, perfeito, amigão, perfeito. Tem tudo isso que facilita a gente a viver aquele prazer que é normal, que é natural do corpo humano. E aí o que é que a gente faz? A gente começa a viver esse prazer. E eu estou falando só do lado sexual, estou falando nem de outras coisas, tá certo? A gente começa a viver esse prazer. E todo prazer é viciante, gente. O nosso corpo, ele se vicia com todo e qualquer prazer. Toda e qualquer sensação boa que nós sintamos, a gente quer sentir de novo. E aí o que é que acontece? Quando eu vou e realizo um ato sexual, eu sinto prazer. Rapaz, isso é bom, o que é que eu faço? Faço de novo. Aí eu vou e faço mais uma vez. Aí eu vou, com aquela minha parceira é legal, eu vou experimentar com outra para ver se é do mesmo jeito. Aí o cara vai e busca outra parceira. Aí, mas é bom danado, rapaz. Aí vai fazendo. Daqui a pouco esse cara perdeu o controle. E ele passa a viver para sentir esse prazer. É o excesso. Nada que Deus cria está errado, gente. Tudo que Deus cria é perfeito. Mas o excesso, que nós criamos esse excesso, ele vai e nos dá o problema. A viciação,
o excesso que gera problemas, desgastes físicos, distúrbios psicológicos, distúrbios sociais e uma série de coisas. Por que tem tanta gente viciada, por exemplo, em uma coisinha leve, maconha? Por que tem? Porque quando o pessoal que fuma diz que é legal, diz que você fica se sentindo bem, se sentindo leve, se sentindo muito, num barato muito legal, e aí o que é que acontece? O camarada vai e quer de novo, porque a gente quer repetir a sensação. Então nós precisamos entender que quando nós descobrimos os prazeres, esses prazeres nos levam às nossas...
pessoais, foi morar na cidade de Recife. Os bichinhos nunca mais apareceram, as plantas ficaram tudo lá, bonita, inteira, as folhas vistosas, a coisa mais linda do mundo. Não é brincadeira não, gente, é sério. Quando minha mãe vem visitar a gente, não dá 2 horas não, a gente começa a escutar os padados, Belém, 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 eu digo, olha essa hora a pessoa rodava, não tem pra onde. É a energia que ela capta, é o que ela emite, que ela atrai aquilo ali. Assim funciona a nossa vida, assim funciona a nossa mente. A nossa mente gera aquilo que a gente crê, aquilo que a gente é, aquilo que a gente deseja. Então, dentro desse processo, a nossa mente tem sim o poder de moldar, melhorar ou piorar o nosso corpo, a nossa situação, o nosso processo. É muito interessante, por exemplo, todo mundo sabe que é um problema físico. Problema físico, eu não tenho uma mão, eu perdi um dedo, eu tenho um problema genético na coluna que não me permite andar bem, que são problemas físicos. Mas o que é um problema mental? Onde é que fica o problema mental? Em que lugar do cérebro fica o problema mental? Porque ninguém sabe, o cérebro é físico, a mente não é. Se a gente for parar para observar direitinho, a mente a gente pode até definir de uma forma grosseira como sendo o espírito. E o espírito é o corpo todo. Gente, a mente é um negócio tão fantástico, a mente da gente é um negócio tão fantástico, tão poderoso, que vocês não imaginam. Por exemplo, quando você se lembra de uma sensação onde você teve uma raiva muito grande, quando você se lembra daquele momento, você fecha o olhinho e deixa aquele momento, aquela raiva que está guardada na tua mente, você deixa ela chegar para dentro de você. Daqui a pouco teu coração começa a acelerar, porque você começa a ficar emocionado, começa a ficar angustiado. Algumas pessoas, a mão vai começar a tremer, porque começa a ficar nervoso naquele processo. Às vezes a pessoa começa até a suar, porque está sentindo todo aquele processo. Mas aquilo está na mente. Então a mente está no corpo. A mente da gente é o corpo todo. Nós reagimos com a nossa mente, com todo o nosso corpo. Então é por isso que a mente é tão poderosa nesse processo. Por isso que a mente, ela guarda sim muitos problemas, muitas origens, muitas causas de nossos problemas. Mas guarda também as curas e as soluções que nós precisamos. As curas e as soluções que nós precisamos estão firmemente e fortemente em nossas mentes. Mas quando nós não temos esse equilíbrio, quando nós simplesmente nos perdemos nesse processo dos desejos e das dores, quando nós afundamos e entregamos cada vez mais a esse costume, a esse hábito, a essa viciação, a esses hábitos não positivos, a gente percebe uma coisa: eles nunca vêm desacompanhados. Eles nunca vêm sozinhos. Os nossos maus hábitos nunca vêm sozinhos. Quer ver uma coisa? Normalmente quem joga ou fuma ou bebe. Normalmente quem fuma bebe. Normalmente quem bebe ou fuma, ou joga, ou fala mal da vida dos outros. Ou fala os três juntos. Ou fala os três juntos. Perfeito. Muito bem, meu. Então é nesse processo, você vê que, eu estou falando exemplos do dia a dia, brincando aqui, mas a gente percebe isso. A gente percebe, por exemplo, quando você passa por um processo, por um local onde tem muitas pessoas, usuários de droga, adição ali naquele momento, você percebe que a droga nunca está sozinha. A droga, ela vai junto com a sujeira, ela vai junto com o descaso, a droga, ela vai junto com a fome muitas vezes, ela vai junto com a perda total da autoestima, ela vai junto com a perda do conceito de moral, de certo e errado. Então ela vai levando aquelas pessoas a um buraco cada vez mais profundo e vai prejudicando não somente aquelas pessoas, mas também as pessoas que convivem com elas. Então muitas vezes as nossas escolhas, os nossos desejos, e aquilo ali muitas vezes começou com um desejo só: eu vou curtir hoje. E gostou de curtir hoje, aí curtiu amanhã, curtiu depois, e está curtindo até hoje. Então, nesse processo, muitas vezes os nossos desejos, eles nunca vêm sozinhos, eles sempre vêm retroalimentando outros defeitos, aumentando o nosso problema, criando cada vez mais necessidades emocionais para nós que já não estamos tão equilibrados. E como a gente não está tão equilibrado e aquelas coisas vão criando mais necessidades emocionais, a gente vai afundando cada vez mais no problema de dor, de tristeza, de angústia, depressão. Gente, o cérebro humano, a mente humana, ela não foi feita para sentir depressão.
ela não foi feita para sentir angústia, para sentir ansiedade, ela não foi feita para ter fobia. O cérebro humano não foi feito para nada disso. Isso são consequências mentais. São consequências de como nós identificamos um determinado fato, como aquilo fica guardado dentro da gente e depois como a gente emite esse fato para o mundo. Nesse processo são criados dentro de nós depressões, fobias, medos, angústias, ansiedades e coisas assim. A nossa mente ela foi feita para funcionar perfeitamente. Mas como nós não somos somente corpo e nem nós somos pessoas ainda perfeitas, equilibradas, harmoniosas, felizes, nós vivenciamos uma série de situações próximas a nós, das quais umas nós somos o pivô, nós somos o causador, e outras nós somos as vítimas. E nesse processo entre nós sermos causadores e sermos vítimas, nós vamos assumindo distúrbios, nós vamos assumindo traumas, ganhando em presente alguns traumas, e vamos também distribuindo uns traumazinhos, que a gente não é egoísta, a gente quer dar uns traumazinhos também para os outros. A gente não é perfeito, não é verdade? Então, dentro desse processo, tudo isso vai precisar de um apoio, precisar de um socorro, precisa de uma orientação, de alguma coisa que venha tirar isso de dentro de mim. Conversava com o Nadiana agora mais cedo e comentava com ela exatamente isso. A gente estava falando sobre uma questão de fobia, né? E às vezes a pessoa fala que eu tenho fobia de elevador, por exemplo, uma fobia, uma claustrofobia, fobia de lugares fechados. E para a pessoa que escuta, isso é frescura, bicho, que loucura. Como é que você viu? O cara entra no elevador, o negócio está seguro aqui, tudo trancado, certo? Você fica com medo. Mas para a pessoa que sente, o problema não é o elevador. O problema é a causa emocional que está dentro da cabeça dela. E naquele processo, daquela causa emocional que está dentro da cabeça dela, muitas vezes nem ela sabe o que é que acontecia com ela. Vou contar para vocês um fato muito interessante, só para vocês entenderem como a nossa mente funciona. Eu atendi uma pessoa no consultório e essa pessoa tinha um medo muito grande, tinha um medo exacerbado. Dentro desse processo, a gente começou a trabalhar com ela e foi descoberto que aquele medo que ela tinha foi gerado por quando o pai dela, em casa, numa brincadeira com os amigos, talvez numa festa, porque segundo ela, ele estava bebendo, ela tinha 2 anos, ele pegou ela, botou dentro de uma caixa e trancou e ficou com ela fechada lá dentro, ela querendo sair, angustiada, morrendo de medo, e ele trancando ela do lado de fora e rindo e brincando com os caras. Veja, para mim, para você, isso pode não representar nada, mas para aquela criança de 2 anos foi o suficiente para se tornar uma pessoa de 38, 39 anos e ter um trauma, ter uma fobia. Ela não se lembrava disso, ela não se lembrava desse acontecimento, mas a carga emocional estava na mente dela. E era essa carga emocional que disparou depois que ela sofreu um assalto e que levaram o carro dela. Então o assalto e o carro dela foi o gatilho, não foi o inicial. O inicial foi há 2 anos de idade. Mas ela disparou naquele momento quando ela sentiu outro medo parecido. Quando ela sentiu outro medo parecido, aquela emoção disparou e ela começou a se descontrolar. Tanto que ela não estava conseguindo nem entrar em casa. Graças a Deus hoje ela entra em casa, dirige de carro, anda normal, sumiu o medo. Graças a Deus, a ela que se permitiu, e aos tratamentos, que existem diversos tratamentos que podem auxiliar nesses processos. Existem tratamentos químicos, existem tratamentos psicológicos, psiquiátricos, psicoterápicos, tá certo? Existe uma série de tratamentos que possam ser utilizados, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam que nem sempre aquilo que a gente vivencia naquele momento é realmente aquilo, tem coisas atrás. E só sabe o que sente quem está sentindo. Só entende a dor que sente aquela pessoa que está com espinhos furando. Porque a outra pessoa diz, isso é besteira, tira isso. Não, amigo, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Na maioria das vezes é difícil. Mas o que é que acontece? Além desses processos psicoterápicos, psicológicos, psiquiátricos, hipnoterápicos, além de todo esse processo que você tem para trabalhar esses traumas e esses medos, essas fobias, essas angústias, todas essas situações, existe também, e de uma forma muito profunda e muito equilibrada e muito transformadora, o apoio que nós recebemos, eu vou dizer na casa espírita, porque nós estamos na casa espírita, mas também a casa protestante também faz, a casa católica também faz, a casa umbandista também faz, onde existe o amor,
servidores, de atendimento ao pessoal que precisa de amparo. E é um trabalho que atende realmente. Por quê? Porque é um trabalho de amor. E eu vou dizer a vocês uma coisa: a única coisa que transforma o mundo é o amor. A única coisa que transforma o mundo é o amor. O mundo seu, o meu e o mundo como geral. A gente hoje está vivendo uma fase muito difícil, a qual eu tomei a opção, como cidadão, de não me manifestar. Ninguém vai ver em canto nenhum eu falando sobre uma posição política A ou uma posição política B. O seu deu meu voto, meu apoio é meu e não diz respeito a ninguém. Mas a gente vê muita gente falando e elogiando comportamentos A, comportamentos B, comportamentos C, comportamentos D. O que eu digo a vocês é o seguinte: a gente aprendeu com Jesus, que é o nosso mestre e guia ideal, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, que o que transforma o mundo é o amor. Então, aquele que transformar o mundo com amor, está transformando bem. Aquele que transformar a vida do próximo com amor, está transformando bem. Na questão, se eu não me engano, é 643 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a seguinte premissa: tudo o bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus. O mal é aquilo que está contra a lei de Deus. E qual é a lei de Deus, gente? É que a gente faça ao próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito a gente. É que a gente faça ao próximo aquilo que for de melhor para ele, porque eu queria o de melhor para mim também. Que eu dê amor, compreensão, entendimento, que eu dê tudo aquilo que ele precisa, porque na verdade aquele meu próximo, que muitas vezes chega para mim me ameaçando, ou me querendo levar o bebê com uma arma na mão, é uma alma pedindo socorro de joelhos. É um espírito que está gritando por socorro. E nós não socorremos ninguém levando violência para aquela pessoa. Certo? Então, nesse momento que nós estamos vivenciando, levemos em consideração o exemplo do Cristo. É isso só que eu tenho a dizer em relação a essa questão política. Mas a Casa Espírita nos dá esse esclarecimento. A Casa Espírita nos dá exatamente isso que eu estou falando aqui para vocês. A Casa Espírita nos dá a noção de que eu sou um ser imortal, de que eu sou um ser único, porque não existe outro igual a mim. Não existe outro espírito que tenha a minha vivência, que tenha as minhas capacidades. Existem melhores e piores, mas não existe outro igual a mim. E nessa situação, a Casa Espírita também me dá a noção de que eu tenho a responsabilidade de que com isso que eu sou, crescer, me melhorar, trabalhar o meu íntimo, para a partir do meu íntimo eu ajudar o meu próximo e trabalhar o meu próximo. Não é aquela ideia egoísta, gente, que isso é egoísmo, dizer assim: eu tenho que fazer me amar primeiro, para depois amar os outros. Isso é egoísmo. Você tem que se amar através dos outros. E aí a gente pergunta: como é que eu faço isso? Como é que eu me amo através dos outros? Você se ama através dos outros quando você não faz àquele outro o que você não gostaria que fizesse para você. Quando você trata o outro com o respeito que você gostaria que fosse dado a você. Quando você não engana, não rouba, não mata, não mente para aquele outro, porque você também não gostaria que enganasse, roubasse, ou mentisse, ou matasse a você. Quando você faz isso ao próximo, e aí a grande sacada de Kardec é essa, da espiritualidade é essa: o teu próximo, ele não vai ter nada contra ti. E aí você está se amando através dele, porque como ele não tem nada contra ti, você não vai sofrer. Essa é a grande sacada do ensino de Jesus. Faz ao próximo o que tu gostarias, porque tu não vai gerar naquele próximo resgate. Tu não vai gerar efeito. Tua causa é amor, então teu efeito, tua causa vai ser amor. Quando a gente começa a trabalhar assim, a gente começa a transformar o mundo, pessoal. A gente começa a transformar nossas vidas. Nós tivemos exemplos perfeitos desse tipo de comportamento. Eu não vou nem falar de Jesus, que é covardia falar de Jesus. Também não vou falar de Chico Xavier, não, porque todo mundo conhece Chico Xavier. Mas vamos avaliar a vida de uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Gandhi. Os exemplos que a gente tem
frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz assim: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Por quê? Porque só a instrução transforma o ser, porque ele começa a entender que ele está fazendo coisa errada. E ele começa a avaliar, e ele começa a pensar, e quando ele começa a pensar, a transformação moral acontece. E ele vai transformando-se moralmente. E na casa espírita nós temos exatamente esse tipo de orientação, esse tipo de colocação, esse tipo de suporte, que coloca hoje, por exemplo, o nosso consciente em total luta com o nosso subconsciente. Por quê? Porque o nosso subconsciente, ele quer que eu busque o que é melhor para mim. Se você for avaliar o processo mental, o subconsciente, ele quer te proteger. Ele sempre quer te proteger, ele sempre quer aquilo que ele acha melhor para você. Mas nem sempre o que ele acha melhor para você é o que realmente é melhor. Vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Uma pessoa sofreu um trauma qualquer na vida dela, aos 3, 4, 5 anos de idade, e de repente a mãe daquela pessoa disse assim: filha, coma, filha, se alimente, porque a mamãe fica feliz quando você se alimenta, a mamãe fica bem quando você se alimenta. E ela repetiu tanto aquilo ali para ela, com carinho, com amor, não foi nem com violência, que ela botou aquilo na cabeça dela e gravou no subconsciente que a mamãe fica feliz e fica bem quando ela se alimenta. Depois de uns 15, 20 anos, aquela pessoa, a mãe daquela pessoa sofre um acidente e fica em coma. E aí o que acontece? O subconsciente dela vê ela sofrendo, chorando por causa da mãe, e o subconsciente desperta e diz assim: ó, vai comer, porque quando tu come, tua mãe fica melhor. Vai comer, porque quando tu come, tua mãe fica melhor. O que acontece? Essa menina desenvolve uma obesidade mórbida, porque o subconsciente dela não quer que ela sofra. E o subconsciente dela botou gravado no subconsciente dela que quando ela come, a mãe dela fica bem. E aí o que acontece? Ela vai comer para a mãe ficar bem. E aí começa a ter todo um processo. Por isso, gente, a gente precisa ter o maior cuidado com aquilo que a gente fala com nossos filhos. O maior crime que um pai comete com um filho é chegar para o filho e dizer assim: menino, deixa de ser burro, ou então deixa de ser donzelo, ou então deixa de ser enrolado. Quando você começa a falar isso com as crianças, você está criando dentro delas exatamente esse tipo de comportamento. E aí no futuro aquela criança, ela não se dá bem nos estudos, ela não se dá bem na vida profissional, ela não consegue ser uma pessoa desenrolada, não consegue ser uma pessoa comunicativa, mas não sei por que, rapaz, é tão inteligente, porque no passado alguém plantou isso na cabeça dessa criança. E aí dá trabalho para criar. Certo? Então a gente precisa entender esse processo. A nossa mente, ela quer nos proteger. Como ela quer nos proteger? Ela diz assim: ah, o gostoso para tu, cara, é ir para farra, é ir para gandaia, é ir consumir produto etílico, é ir consumir produto droga, é você ir curtir. Só que aí o nosso consciente diz assim: cara, isso está errado, isso vai me fazer mal, isso não vai me trazer nada de bom, eu vou simplesmente sofrer com isso aí. E aí a casa espírita alimenta essa nossa certeza, nos dá força nesse processo, nos dá o apoio, a orientação que a gente precisa para poder vencer esse íntimo, esse subconsciente tão profundo e tão pesado que a gente tem, e todos nós temos. Todos nós temos, independente do que seja, todos nós temos. A casa espírita, ela nos traz coisas maravilhosas e a gente precisa entender exatamente isso. Ela nos traz processo de conscientização, para que a gente aprenda intelectualmente. A gente precisa de momentos, por exemplo, como esse aqui, momentos onde a gente vai escutar uma mensagem, e aí eu vou deixar essa mensagem entrar na minha cabeça, eu vou pensar sobre as besteiras que o João está falando ali na frente, e depois, se eu achar que o João está falando alguma coisa que preste, eu vou seguir aquele conselho, seguir aquela orientação, eu vou buscar aquela orientação. Ou então, eita, João falou questão 643 do Livro dos Espíritos, eu vou lá no Livro dos Espíritos, vou ler essa questão. Ah, João falou questão 909 do Livro dos Espíritos, pô, eu vou lá no Livro dos Espíritos, vou ler essa questão, vou ponderar sobre aquilo ali. A casa espírita traz estudos, traz atendimentos, traz reuniões diurnas ou noturnas, para que a gente possa debater, dividir conhecimento, aprender, porque o aprendizado é o que nos vai transformar. Além desse processo de conscientização íntima, de intelectualização, a casa espírita nos dá encaminhamentos perfeitos. É um atendimento fraterno. Oi? Você agora falou aqui, hoje eu dou esse testemunho, né? A
minha filha, até ela não frequentar as palestras espíritas, como ela hoje faz parte, até então, antes disso, ela bebia. Perfeito. Era viciada. Perfeito. Né? E assim, depois que ela começou a participar com o pai, né, do livro, e ali ela da palestra, ela fez conscientizando. Isso. Tudo que eu e o pai disse tantos anos. Perfeito. Né? E aí, foi entrando e foi encontrando a realidade dentro de si e transformou-se. E hoje eu digo que ela está cuidando. Perfeito. Casa espírita é isso, é transformação íntima. Agora, o que é que acontece? Foi muito bom o seu exemplo. O que é que acontece? Acaso ela não quisesse se transformar, não tinha acontecido nada. Mas a partir do momento que ela é tocada, que ela entende, identifica aquilo ali, ou por qualquer um de nós, a partir do momento que João é tocado, com o erro que João está fazendo, identifica aquilo ali e diz, não, peraí, eu preciso mudar nisso, eu preciso de força para isso. E a Casa Espírita me dá essa força. A Casa Espírita tem trabalhos perfeitos, campanhas perfeitas, campanha do quê? Muito apoio. Reuniões como essa, como o Vaguinho estava levando aqui na frente, aqui dentro, quase agora. Reuniões como os atendimentos que o Dejan faz. O trabalho da campanha do quilo. O trabalho de você vir para aqui para poder ajudar as pessoas, para você se dividir. O trabalho de você aplicar um passe. Ou de você receber um passe. São coisas transformadoras e que nos reforçam. Agora, para isso, nós precisamos sim estar conscientes da nossa necessidade para que a gente aceite essa força e leve essa força em frente, tá certo? A ciência médica hoje, para vocês terem uma ideia, a ciência médica hoje, ela consegue curar fisicamente qualquer viciação. Qualquer viciação química, ela é curável fisicamente. Agora, o que é que acontece? Não é só o nosso corpo que se vicia. A nossa mente ficou viciada naquela busca pelo prazer que eu falava. Então eu conheço casos de pessoas que fizeram tratamentos contra drogas ou contra álcool e que saíram do tratamento e que voltaram ao problema. Não é porque o tratamento não foi eficaz, o tratamento foi eficaz sim, mas a mente dela estava muito forte, o subconsciente dizendo, você só vai ficar bem se você fizer isso, você só vai ficar bem se você participar disso, você só vai ficar bem se você experimentar isso. E a pessoa não teve um apoio de uma casa espírita ou de uma casa religiosa. Gente, eu vou contar para vocês o absurdo que eu vivenciei, porque eu vi, foi uma pessoa que trabalhava comigo. Ele fez um tratamento, ele passou mais de 30 dias interno numa instituição para ficar em abstinência alcoólica, saiu daquele processo. Quando ele chegou em casa, parece brincadeira, a família recebeu o cara com um churrasco regado a cerveja. Parece brincadeira um negócio desse, mas é o apoio que faltou. Faltou o apoio da família, faltou a conscientização, faltou aquilo que a gente precisa, que é estar com pessoas que se importam conosco. A gente precisa desse apoio familiar, a gente precisa dessa força dentro de nós. Porque eu digo a vocês, João é palestrante, João é isso, João é aquilo outro. Se João estivesse sozinho, sem trabalhar com a equipe maravilhosa que ele tem, sem ser parte, na verdade a equipe não é minha, eu sou parte de uma equipe, sem ser parte daquela equipe maravilhosa que a gente atende, João não era nada. Sozinhos nós não somos nada. Jesus já nos diz, nós precisamos do feixe de varas para ficar fortes e inquebráveis. A casa espírita é o nosso feixe de varas. A casa espírita é o feixe de varas que é onde a gente se une com as pessoas para transformar as nossas vidas. E a partir das nossas vidas transformar o outro. Sem egoísmo, mas simplesmente porque nós precisamos estar bem para que nós possamos transmitir esse bem para o próximo. Nós precisamos transformar as nossas vidas para que possamos trabalhar mais na frente. E a convivência fraterna aqui na casa espírita, ou na casa católica, ou na casa protestante, que toda casa religiosa, toda casa onde existe o amor, tem serviço de amor. Então, independente, eu digo muito, eu sou espírita por consequência. Mas se tivesse outra coisa que respondesse minhas perguntas, mais do que o espiritismo, eu era outra coisa. Mas eu, graças a Deus, me encontrei dentro do espiritismo, e dentro do espiritismo posso trabalhar do jeito que eu gosto. Porque o espiritismo não me proíbe, ele não me tolhe, ele não me dá um padrão para eu seguir, porque se desse eu não gostava. Eu sou meio revoltado com a vida, vocês já perceberam, né? Mas aí é exatamente isso. Se eu fosse para um local onde dissesse, você não pode vir com tal roupa, você não pode vir tal dia, você tem que fazer isso, eu não ia me sentir bem. Mas tem gente que precisa disso. Eu já contei aqui a história de Zezinho, mas eu vou contar de novo, porque é muito legal a história de Zezinho.
Eu trabalhava numa destilaria e Zezinho era um cortador de cana. E cortador de cana, vocês sabem, que normalmente bebe, fuma, tem todo um processo, né? Então o Zezinho, ele recebia na sexta-feira, quando era no domingo ele já estava sem nada, ele estava devendo ainda mais ao pessoal da venda. Então nesse processo, um dia Zezinho desapareceu, passou uns 15 dias sem aparecer no trabalho. E foi passando aquele processo e eu, pô, onde é que o Zezinho está? Quando foi depois de um bom tempo, eu estava passando pela praça da cidade e eu encontrei Zezinho com uma Bíblia debaixo do braço, uma camisa de manga comprida, pregando a palavra do Senhor. Eu disse, está vivo, homem? Ele fez, estou, seu João, olha, entrei para a lei de crente, ali que você está gostando. Ele fez, seu João, agora está sobrando dinheiro, está dando até para fazer uma feira. Eu disse, que bom, Zezinho. Deixou de beber, de fumar, de raparigar, tinha que sobrar dinheiro, pô. Não tem para onde. Não é verdade? Mas é uma história de transformação. Zezinho precisava vamos dizer assim, das algemas que uma religião rígida colocou na vida dele para ele melhorar. Se fosse comigo, não funcionava. E se fosse aqui na Casa Espírita, Zezinho estava bebendo até hoje. Então Deus nos dá essa maravilhosa quantidade de locais onde a gente pode receber o nosso tratamento de conformidade com o que a gente precisa. E ele achou, graças a Deus, o livre-arbítrio da gente escolher. Tem tanta coisa boa pelo meio do mundo, né? Então, dentro desse processo, a transformação, gente, a transformação íntima é o resultado puro e simples do esforço continuado. Não existe transformação do dia para a noite. Não existe transformação íntima de você dizer assim, mude, e a pessoa mudar. Não existe. Agora, o que existe é o início da conscientização. Para que eu mude, para que eu me transforme, eu preciso identificar que eu tenho um problema. Enquanto eu não identificar que eu tenho um problema, eu não vou mudar o que? Eu sou perfeito? Agora, se eu identifico que eu tenho o meu problema, eu procuro saber o que é que eu vou fazer para mudar aquele problema. E aí eu começo a me esforçar naquele processo, naquele problema. Eu começo a evitar determinadas situações, eu começo a frequentar locais melhores, porque eu digo a vocês, gente, por mais que a gente saiba que nós temos livre-arbítrio individual, mas o meio nos influencia de uma forma grande, porque a gente ainda não é forte o suficiente para vencer o meio. Perfeito? Exatamente isso. Então o que é que acontece? A gente muda o meio, a gente muda as amizades. Amigo que quer viver no fundo do poço não é amigo. Pessoa que não gosta de tudo, não gosta, então se afasta dessa pessoa, começa a trabalhar. Ah, João, isso é grosseria. Não, isso é bem-estar, isso é melhoria de vida, isso é caracterização para você. Quando você se transformar naquela pessoa que você quer, você vai lá e dá a mão para aquela pessoa que está lá embaixo e levanta ela. Mas você precisa primeiro se fortalecer. Sem você se fortalecer, você não consegue fazer isso. Então é nesse processo que nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo isso, nesse processo que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos vivendo hoje, no nível que nós estamos na Terra, nós vivenciamos influências de milhões, bilhões de espíritos. Porque não pense em você que só nos influenciam os espíritos que estão desencarnados. Nos influenciam também os pensamentos dos encarnados, porque Emmanuel diz que nós somos usinas geradoras de energia, e a energia que nós pensamos, nós emitimos e também captamos. Então nós estamos captando hoje, aqui nesse momento, uma psicosfera maravilhosa, porque está todo mundo aqui sintonizado nesse tipo de pensamento. Mas quando a gente sair e passar ali por um barzinho na esquina, por exemplo, a gente vai estar captando aquela psicosfera que está lá. E se a gente não tiver dentro da gente essa coisa fortalecida, a gente vai parar e dizer assim, eita, deu vontade de tomar uma cerveja. E vai lá e vai tomar. E uma pode virar 2, que pode virar 5, que pode virar 10 e a coisa pode piorar. Então nós precisamos ter isso fortalecido e a Casa Espírita nos dá essa capacidade de entender. Quando a gente entende, quando a gente aprende, quando a gente escuta, quando a gente se esclarece, a gente percebe o nosso erro, reconhece o nosso erro e começa a buscar a transformação íntima. E essa transformação, gente, ela tem que vir de dentro para fora. Não pode existir transformação de fora para dentro. A transformação de fora para dentro é aquela que a pessoa lhe força e você faz o que ela quer, mas dentro de você está, quando tu for embora eu vou fazer diferente, quando tu for embora eu vou fazer o que eu quero. Não é verdade? A gente não faz isso tantas vezes, né? E faz, termina, quando a pessoa faz, agora eu vou fazer, e vai lá e faz qualquer besteira que queira fazer. A gente precisa identificar esse processo dentro da gente. A gente precisa ter essa força.
E somente quem vai escolher se vai ficar estagnado onde está, parado, travado onde está, ou se vai dar um passo de cada vez. Lento, a transformação é lenta, não acontece do dia para a noite. Mas quando nós conseguimos dar um passo de cada vez, vencendo as nossas limitações, vencendo as nossas fraquezas, os nossos erros. Ah, João, mas eu caí ontem, não tem problema, levanta e continua andando. A gente vai cair sempre, porque a gente não é perfeito. Mas quanto mais espaçadas forem as nossas quedas, mais é a prova de que a gente está se transformando. Mais é a prova de que a gente está mudando, melhorando. Não pense que João é santo, não. João de santo não tem nenhum nome. Mas, dentro do processo, a gente vai tentando se melhorar. Porque eu digo a vocês uma coisa, gente, com certeza. Assim como a causa e a origem dos nossos desejos desequilibrados e das nossas dores está na nossa mente, no nosso espírito, na nossa mente, a cura e a solução para esses desejos também está. O ser humano não foi feito para sofrer. O ser humano não foi feito para... Chico, num programa de auditório chamado Pinga Fogo, eu acho que alguém aqui já deve ter visto, e no ano de 1972, depois procure na internet, lá no YouTube, vocês vão achar Pinga Fogo com Chico Xavier. Foram 2 programas. Fez tanto sucesso que gravaram 2 programas em 1970, quando era difícil ter televisão. Então imagina a situação. Chico, num momento desses programas, ele diz assim: se Deus quisesse que a humanidade sofresse, ele não tinha permitido inventar a anestesia. Não é perfeita essa colocação? Então Deus não quer que a gente sofra. Deus não criou o homem para o homem sofrer. Deus criou o homem para o homem ser feliz, para o homem ser equilibrado, harmonizado. Agora, no meio do caminho, a gente cria uns traumas, dá uns traumas, cria uns distúrbios, dá uns distúrbios, desequilibra aqui, desequilibra ali. E o que é que acontece? Para que a gente cresça, a gente tem que voltar a balança para ela poder subir. A verdade é essa. Enquanto a maioria das pessoas entende o mundo entre certo e errado, eu prefiro ver entre equilíbrio e desequilíbrio. Quando nós estivermos equilibrados, nós vamos estar bem, tranquilos e seguir em frente nesse processo da nossa vida. Mas para isso é necessário que nós utilizemos a nossa mente, aquela força maravilhosa, a ferramenta maravilhosa que Deus colocou à nossa disposição. Utilizemos a nossa mente para nos controlar, nos transformar e fazer aquilo que for necessário. A cura para tudo que está dentro de nós. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Bom, pessoal, nós vamos encerrar a noite de hoje, vamos encerrar com uma prece. Eu gostaria de agradecer a João pela belíssima palestra. Desse tipo de palestra nós precisamos, principalmente aqui no nosso atendimento fraterno de apoio de atendente químico. Hoje, apropriadamente, João tocou nesse assunto, muito bom, porque nos traz essa coisa boa de que o recomeço sempre é possível, que nada está perdido, de que a gente pode reconduzir as nossas vidas para o rumo certo. Eu quero lembrar a vocês que nós temos aí a água fluidificada, e quando vocês terminarem o passe, quando saírem, podem tomar águazinha, muito bom, tá? Faz bem, não faz mal, faz todo bem no mundo. Então, tomar água fluidificada, vocês vão se sentir melhor, ok? Vamos fazer a nossa prece final, vamos fechar os olhos, nos concentrar, vibrar positivamente. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, através dos teus espíritos, a influência e a intuição que o nosso palestrante teve. Todas essas palavras, essa energia positiva seja espargida para todas as pessoas que estão aqui no nosso bairro, nossa cidade, no nosso país que tanto necessita, e todo mundo. Que assim seja. Valeu,